Eu me chamo Elisa Rangel, eu trabalho como ilustradora de artes. Faço diversos tipos de ilustrações, mas todos trabalhos manuais, feitos de forma artesanal. E gosto muito de utilizar a técnica da aquarela, ao qual eu me apaixonei e fui buscar informações para aprender dessa técnica. Estou aqui para convidar vocês para participar do projeto Desperta Arte, ao qual eu estou fazendo junto com a minha companheira e amiga Renata Dias, que na verdade foi ela quem criou o projeto. A ideia veio toda partindo dela e o nosso objetivo dentro desse projeto é criar um livro com ilustrações. E nesse processo vamos fazer com que as pessoas entendam assim, qual que é a função da ilustração, qual é o papel da ilustração juntamente à escrita, a uma poesia, a uma prosa, a um verso, a um texto, seja ele qual for, e vamos mostrar de uma forma mais simples e clara o porquê um complementa o outro. Vamos fazer essas oficinas para crianças e adolescentes e quem mais estiver interessado. Essas oficinas vão ocorrer nas escolas, em algumas dessas escolas que serão selecionadas. Nessas oficinas, a Renata vai entrar com toda a parte da escrita, de como se produz um texto literário, de como se produz uma poesia, um poema, que envolve a arte da escrita, e eu vou entrar com essa parte da ilustração. Por que serve a ilustração? Qual é o papel dela diante de um texto? E vamos fazer uma brincadeira em relação a isso, e vamos brincar e usar alguns materiais. E através desses materiais vamos criar algo bacana. E no final desse projeto pretendemos fazer uma espécie de livrinho, uma revistinha, um material para se ter guardado aquilo que foi criado e ilustrado por cada uma dessas pessoas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho de ilustração, qual que é a diferença, por exemplo, de ilustração e arte. Na verdade, são basicamente coisas muito parecidas, coisas muito próximas, mas assim, tem o seu diferencial simbólico. Caso, vou mostrar alguns exemplos para vocês entenderem mais ou menos essa diferença, e estilos também de ilustrações. A ilustração, ela tem o papel simbólico de representar algo que está sendo falado, ou algo que foi colocado como foco em um texto, ou toda uma história, uma cena, uma pequena cena retratada. É uma ilustração de um texto dentro de um livro ou de um jornal, ou seja lá de qual meio for. No caso, eu tenho muito interesse pela ilustração infantil, a qual já fiz alguns trabalhos, e a ilustração infantil, que é algo mais lúdico, e através dessas ceninhas, juntamente com as pequenas frases, que geralmente são textos pequenos, de mais facilidade de compreensão da criança. Então essas ilustrações, elas estão ali para representar aquilo que foi falado, aquilo que foi escrito. O papel da ilustração é basicamente demonstrar sobre o que está sendo falado. Eu vou mostrar para vocês como exemplo algumas pequenas artes que eu tenho aqui, que dá para mais ou menos fazer uma diferença de estilos de ilustração. Aí temos aqui um exemplo de uma ilustração voltada basicamente apenas um símbolo visual. Como assim? Eu estou olhando para essa ilustração e já imagino que uma pessoa que acabou de pegar o seu café, o seu copo de café numa cafeteria, ou seja lá onde for, e é uma pessoa que gosta muito de café. Então é a famosa simbologia, a ilustração simbolizando aquilo que está muito claro, né? Que é uma pessoa que ama café. Eu acho que qualquer pessoa que olha para essa imagem percebe que ela representa uma pessoa que ama café. Aí temos, no caso, também as ilustrações botânicas, que são flores, que representam basicamente flores. As flores, elas geralmente são presentes nas artes também, em quadros e tal, mas são simplesmente representações de flores, é uma imagem figurativa. Alguns exemplos que eu tenho aqui, no caso eu tenho um quadro que é uma orquídea, são ilustrações botânicas. Elas ilustram a imagem perfeita de uma flor ou planta, ou seja, qual espécie for. É apenas uma ilustração representativa de uma orquídea. Para uma pequena diferença, só para
ficar um pouco claro divergências que tem dentro desse universo da ilustração. Eu acabei de mostrar para vocês esse quadro que começa da orquídea. Aqui é uma orquídea, basicamente, que poderia parecer uma fotografia, né? E vou mostrar aqui para vocês uma orquídea de uma forma mais lúdica e orgânica, feito com a técnica da aquarela. Claro, vendo ela bem de perto, vemos que é um trabalho mais solto, leve, de tons mais claros. Ela não se assemelha a uma orquídea real. Então, assim, é basicamente a ilustração que virou um trabalho mais artístico, vamos dizer assim. Ela saiu daquele papel basicamente fotográfico, né? E foi para uma forma mais orgânica, né? Mais solta, mais artística, mais borrada e manchada. Aí temos também a ilustrações de personagem. Eu tenho uma ilustração aqui que eu mesma fiz, minha mesma, de alguns anos atrás, como se fosse a minha professora de, não sei, acho que mais ou menos de uns 5 a 6 anos atrás, representada basicamente com o cabelo que eu estava na época, um tipo de roupa que eu costumava utilizar. E tem alguns outros personagens a qual a gente transforma, né, de uma forma mais cômica. Aqui eu fiz esse Eduardo de Mãos de Tesoura de uma forma lúdica também, dando ênfase para ilustração infantil. Tem uma bruxinha, uma maga, um outro bruxinho, uma vassourinha. Estou basicamente falando dos tipos de trabalhos que eu faço, ok? Eu, por exemplo, não trabalho com ilustração digital. Eu faço um trabalho totalmente manual mesmo. O máximo que eu costumo fazer é digitalizar a arte depois para outros fins. E vou falar um pouco agora sobre a diferença do trabalho de ilustração, que às vezes fica um pouco difícil de identificar. Mais uma vez, só para desmistificar, ilustração de uma obra de arte. Por exemplo, eu vou mostrar novamente essa imagem que já é simbólica, de fácil entendimento, para uma arte, por exemplo, um trabalho de arte abstrata. Seria um trabalho de arte abstrata. A arte abstrata, ela é totalmente lúdica, ela basicamente é voltada para sonhos ou a imaginação, formas orgânicas, elas podem ter repetições de movimentos, podem se repetir cores. As cores nelas utilizadas também falam muito sobre o que ela transmite e o que ela passa, a sua intensidade. É uma coisa mesmo meio de instintivo, assim, que a gente coloca de dentro para fora. Bom, basicamente a arte ela tem a função de quem a ver vai imaginar. Ela vai mexer com a imaginação, com os pensamentos. Você vai tirar suas próprias conclusões daquilo que você está vendo, observando. É intuitivo, vamos dizer assim. E a ilustração, ela é basicamente uma expressão que comunica algo. Você precisa olhar para a imagem e saber o que aquilo significa. Ela representa alguma coisa, seja de qual forma for. Ela é meramente representativa. Para finalizar e deixar bem claro, o trabalho artístico, ele é meramente interpretativo por cada um. Você vai olhar e vai imaginar o que você acha daquilo, é algo mais intuitivo, vamos dizer assim. E a ilustração, ela comunica algo, tem o papel de você observar e saber que aquilo está representando algo. É basicamente essa a grande diferença. Mas as duas coisas funcionam com técnicas artísticas. A ilustração também está dentro do conceito de artes, porque é através das técnicas artísticas ao qual damos origem aos trabalhos de ilustração. Bom, eu vou mostrar como exemplo algumas ilustrações que eu utilizei, por exemplo, para criar uma historinha infantil. Por exemplo, essa imagem. Fica bem claro que é uma ilustração infantil e lúdica, representa um gatinho com uma paleta de cores na mão, voando em balões. Então é aquela coisa meio do mundo dos sonhos infantil, abrangendo um texto e uma historinha falando sobre isso, né? Certamente essa cena ela foi mencionada dentro dessa história.
Aqui tem uma outra ilustraçãozinha, que é basicamente o mesmo gatinho com uma folha na boca, brincando dentro de uma caixinha. Esse gatinho, na verdade, é um personagem que eu mesmo criei, que é baseado no meu gato. Tem um gatinho amarelo, então eu usei ele como personagem principal dessas histórias. Aqui tem uma outra ilustração também infantil, também um gato numa caixa, com outro estilo um pouco mais diferente, mas basicamente assim, nós olhamos e interpretamos que tem um gato brincando dentro de uma caixa de papelão. Aqui temos uma imagem de uma criança, uma menina estudando, lendo, brincando, com um gatinho do lado, meramente representativo também. Aqui seria uma garota com uma xícarazinha de chá, café, refrigerante, água, frente de uma janela com um gatinho ao lado. É uma cena ilustrada representativa de algo sendo falado dentro dessa história. E aqui no caso é uma personagem de uma série clássica famosa, ao qual eu fiz dentro do meu estilo de personagens. Então, assim, qualquer pessoa que olhar e conhece a série vai saber a personagem que eu quis transmitir com essa imagem. Olá, meu nome é Renata Dias, poeta e escritora guaratinguetaense, autora do projeto Desperta Arte em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Guaratinguetá e com o apoio da Lei Federal Aldir Blanc. Desperta Arte é um projeto arte-educador voltado para crianças e jovens na idade entre 9 a 17 anos das escolas da cidade de Guaratinguetá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre poesia, crônica e conto, para despertar a escrita dos nossos jovens telespectadores. A intenção do projeto Desperta Arte é fazer com que os participantes escrevam seus contos, suas poesias ou suas crônicas para essas mesmas serem editadas em um livro que será entregue para os espaços culturais de nossa cidade. Irei falar agora um pouco sobre poesia. O que é poesia? A poesia é um texto lírico. E o que é lírico? Lírica é a qualidade de algo que se destaca pelo seu sentimentalismo. A poesia, ou texto lírico, é uma das 7 artes tradicionais pela qual a linguagem humana é utilizada com fins estéticos ou críticos. Ou seja, ela retrata algo em que tudo pode acontecer dependendo da imaginação do autor e do leitor. Qual a diferença de poesia e poema? No sentido etimológico, o que é etimológico, escritora? Etimológico quer dizer o estudo científico da origem e da história das palavras. A palavra poesia vem do grego poiesis, que pode ser traduzido como atividade de produção artística, ato de criar e fazer algo. Já o poema também é uma obra da poesia que usam palavras como matéria-prima. O que é verso? A palavra verso vem do latim versus e significa linha de escrita. É o nome dado às linhas que compõem um poema. A poesia é dividida em versos, que em grupos se chamam estrofes. E como se faz uma estrofe? Cada linha poética é um verso, e versos agrupados são chamados de estrofes. É também comum na poesia um recurso literário chamado rima. E rima nada mais é do que a aproximação sonora das palavras. Exemplo de rima. Vou pegar um poema de Camões que foi cantado pela banda Legião Urbana. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Aonde está presente a rima? Arde sem se ver no primeiro verso, rima com é dor que desatina sem doer. E esse tipo de rima é caracterizada como uma rima externa. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Essa rima é caracterizada como uma rima interna, uma rima que está presente dentro do poema. Crônica. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais, revistas, portais de internet e blogs. Esse
texto se destaca por abordar aspectos do cotidiano. Quais são as características da crônica? A crônica se situa entre o jornalismo e a literatura. Além de falar sobre diversos assuntos e situações, ela se caracteriza por textos curtos e de fácil compreensão, linguagem simples e descontraída, poucos ou nenhum personagem nas histórias, análise crítica sobre contextos e circunstâncias, humor crítico, irônico e sarcástico. Conto é um gênero textual marcado por uma narrativa curta escrita em prosa e de menor dificuldade em relação aos romances. A origem dos contos está relacionada à tradição de contar histórias. É uma história curta, feita para ser lida em pouquíssimo tempo. Contém muitas vezes personagens, ambientes e é uma história vivida e narrada por esses personagens. O objetivo central do conto é contar uma história curta, fictícia ou não. São características dos contos: simplicidade, curto espaço de tempo, início próximo ao fim, poucos personagens, final súbito sem grandes sequências. Objetivo único: o conto busca causar um sentimento único no leitor, alegria, indignação, melancolia ou simplesmente conta uma história. Como fazer um poema? Busque inspiração. Para fazer um poema é muito importante estar inspirado e para isso a leitura de outros poemas podem ajudar. Escolha um poeta ou autor que mais te inspira e veja quais sentimentos esse autor pode despertar em você. Caminhadas ao ar livre também pode ajudar. Paisagens também são muito inspiradoras. Nós, aqui da cidade de Guaratinguetá, somos cercados pela Serra da Mantiqueira, temos o bosque com vista para o Paraíba, paisagens naturais da nossa cidade que podem inspirar uma poesia. Explore todos os sentidos. Junto à dica dada acima, podemos explorar os 5 sentidos humanos. Tato, abrace quem você ama. Visão, veja belas paisagens, veja quadros. Audição, ouça sua música favorita. Olfato, sinta o cheiro das flores, do café, do seu perfume preferido. Paladar, coma seu prato favorito, fale sobre a bênção de se alimentar bem e do prazer que existe nisso. 3. Escolha um tema para o poema. Após buscar a inspiração, você vai definir um tema, ou seja, sobre o que você quer escrever. Não se esqueça que tudo é válido para escritores e poetas que podem explorar o mundo da maneira que melhor lhes apetece. São temas para a poesia: amor, saudade, vida, mundo, país, juventude, sociedade, amizade e natureza. Comece a rascunhar. O que é rascunhar? É um treino, é um exercício da escrita. Lance no computador ou tela frases de efeitos e palavras que irão compor o seu poema. Produza a arte final. Chegou a hora de produzir seu poema. Não é necessário dar primeiramente um título a ele. Com calma, reúna os pedacinhos de todas as frases e palavras que você tem em rascunho. Deixe seus sentimentos se expressarem em frases. Recria-as. Brinque com essas frases. Procure rimas. Veja quais dessas frases podem rimar umas com as outras. Conduza sua poesia com uma frase que defina todos os sentimentos expressados nela. Você assim terá seu texto poético. Releia tudo pausadamente. A revisão final é muito importante, vista que algum termo pode conter erro. Também traz a oportunidade de acrescentar alguma frase que ficou esquecida. Após o primeiro poema escrito e a prática de escrever poesia, você se sentirá cada vez mais tranquilo e natural nesse processo. Como fazer crônica? Primeiro passo, escolha o tema. Defina o tempo em que a narração se situa. Você está falando sobre algo que acontece agora? Uma situação do passado? Um desejo para o futuro? Defina o lugar aonde acontece essa crônica. Você está falando sobre sua cidade? Como é viver nela? O que pode ser melhorado? Defina o narrador, ou seja, quem vai falar sobre esse assunto. Você
Você mesmo quer narrar sua opinião, seus desejos, sua percepção do que está à sua volta? Ou prefere criar um personagem que fale sobre isso? Escreva sua crônica, ou seja, coloque no papel seus sentimentos, suas opiniões e suas dúvidas. Converse com seu leitor mentalmente enquanto escreve. Faça da escrita de sua crônica um diálogo com um amigo ao qual você fala coisas engraçadas, reclama de algo que não concorda ou elogia aquilo que te agrada. Como fazer um conto? Um conto é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Algumas dicas para escrever contos curtos. Encontre o tema. O tema, para qualquer tipo de escrita, é um recurso que sempre irá se fazer presente. Pense exatamente sobre o que você quer narrar nesse conto, qual tipo de história pretende construir. Uma história de terror? Uma história de uma família? Algo que aconteceu na sua cidade e pode ser transformado em um conto? Construa os personagens. Se inspire em pessoas que você conhece, em personagens de filme, de séries, e crie, dando-lhes nomes fictícios, as características dessas pessoas. Elas são boas, bravas, tristes, reclamonas? Crie características físicas. São pequenas, magras? Crie características etárias. São crianças, adultos? Escolha o personagem principal. Você irá escolher um personagem principal para o seu conto. Esse personagem irá participar dos acontecimentos e contará a história narrada. Desenvolva a história. Nas 3 partes do conto, introdução, desenvolvimento e conclusão, sua história deve seguir uma linha bem definida, para que seus leitores não fiquem perdidos. Na primeira parte, você vai apresentar o ambiente e personagens. Em seguida, no desenvolvimento, são apresentados os conflitos e a luta dos personagens para superá-los. Por último, a conclusão e a solução encontrada para os conflitos presentes no texto, sendo um desenlace feliz ou triste. Nesse vídeo eu falei um pouco sobre poesia, um pouco sobre crônica e um pouco sobre conto. São vídeos bem básicos mesmo, com um passo a passo bem esclarecedor para principiantes, para crianças e jovens. Eu tentei compilar o material da forma mais objetiva, mais simplista, mais direta possível, para que os participantes vejam que escrever uma poesia, escrever uma crônica e escrever um conto é algo possível para qualquer pessoa, que não há segredo, que não há mistério, que se dedicando, estudando, adquirindo informações, todo mundo pode ser um escritor. Que de repente escrever nem sempre diz respeito a ser um talento nato, mas sim uma atividade a ser desenvolvida. O Desperta Arte tem prazer em ter você como espectador. Esses vídeos foram preparados para os alunos que irão participar das oficinas nas escolas, para que eles tenham esse material de apoio, para que eles acessem esse material em casos de dúvidas. Eu pretendo desenvolver com mais profundidade nas oficinas cada técnica, acompanhar cada técnica das escritas, dos contos, das crônicas e das poesias. Eu estou muito ansiosa para ver os escritos dos participantes, dos estudantes, das crianças e dos jovens. Caso você já tenha um conto, uma poesia ou uma crônica escrita, tenha idade entre 9 a 17 anos, envie para o meu e-mail renata.pdm.mkt@gmail.com. É uma satisfação tê-los aqui comigo. Obrigada!